O período de 4 anos que distam desde janeiro de 2020 foi um teste à resistência e capacidade de organização do movimento sindical unitário e também um teste à defesa dos direitos sindicais garantidos na Constituição da República Portuguesa. Confrontados com a pandemia, situação que não se vivia há mais de 100 anos, apenas 2 meses após o início do mandato da Direção Nacional, que agora cessa funções, muitos foram os constrangimentos e limitações próprios da necessidade de a debelar. Mas, muitas mais, foram as tentativas de usar a saúde pública como pretexto para limitar a intervenção dos sindicatos e os direitos dos trabalhadores. Resistimos, exigimos estar junto dos trabalhadores, não desistimos de lutar e continuar o trabalho de organização que era necessário prosseguir e intensificar. Marcante nessa resistência foi a realização do 1º de maio de 2020 em Lisboa. A Federação disse presente na resposta à tentativa de limitar o direito de manifestação. Em segurança e na rua, como viriam a ser muitas manifestações que se seguiram, gerais e setoriais, contribuímos para fazer história nesse dia. Camaradas, a luta é mesmo o caminho. A reboque da pandemia, muitas foram as tentativas de retirar direitos, de desvalorizar o trabalho e os trabalhadores. A Federação, os sindicatos, o movimento sindical unitário estiveram na linha da frente da defesa dos direitos sindicais, dos horários de trabalho regulados e da valorização salarial. Lutámos pelos direitos, exercendo-os e provando que tínhamos razão. Não devem saber o que é trabalhar no SNS, não devem saber o que é trabalhar numa instituição de saúde. Com a realização de eleições legislativas a meio do mandato, em janeiro de 2022, após a dissolução da Assembleia da República pelo Presidente, alterou-se significativamente a situação política do país. O Partido Socialista, prometendo ser o contraponto à política de direita, conquistou uma maioria absoluta sem que tivesse depois alterado o rumo dessas políticas, que levaram ao chumbo do Orçamento de Estado para 2022. Muito pelo contrário, prosseguiu e intensificou as políticas de direita que dizia rejeitar. Em fevereiro desse ano, agudizou-se o conflito na Ucrânia, que culminou com o início de uma guerra aberta após a invasão russa a 22 de fevereiro. A somar à pandemia, também este conflito foi utilizado pelo Governo e pela União Europeia como pretexto para a contenção salarial e a retirada de direitos. Acresceu a esta vontade política um aumento dos preços que afirmou de forma muito significativa a necessidade real de aumentos salariais. Dos bens alimentares aos combustíveis, da habitação aos juros, os trabalhadores foram confrontados com um aumento do custo de vida sem precedentes nas últimas décadas. São muitos milhares de milhões de euros para os grandes grupos económicos, para os donos do dinheiro e muito pouco para investir nos serviços públicos e em quem trabalha na administração pública. É isto que é preciso alterar, é para isto que contamos contigo. Tardaram as medidas que se impunham, em primeiro lugar, o aumento geral dos salários. Foi a luta dos trabalhadores que obrigou o Governo a emendar a mão, ainda que de forma muito insuficiente, concretizando uma atualização extraordinária dos salários, facto que não acontecia há muitos anos. Muitas foram as tentativas de limitar a capacidade reivindicativa dos sindicatos, em especial os da administração pública. Exemplo disto foi a assinatura de um acordo entre o Governo e a UGT, que, sendo apelidado de histórico, nada trouxe de positivo aos trabalhadores, antes pelo contrário. Reconhecendo a justeza das posições da Federação, os trabalhadores da função pública e do setor social não deixaram por mãos alheias a defesa dos seus interesses. Tanto nas lutas setoriais como nas mais gerais, promovidas pela Frente Comum e pela CGTP-IN, os trabalhadores da administração pública e do setor social estiveram sempre presentes, afirmando as suas reivindicações e lutando por mais e melhores serviços públicos. Como afirma o lema do nosso Congresso, a nossa ação continuará a ser marcada pela perspectiva de classe que assumimos para valorizar o trabalho e os trabalhadores. Organizar, unir, lutar, melhores salários e mais direitos, funções sociais do Estado ao serviço das populações. Bem-vindos ao 13º Congresso da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais.